Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando e hoje atendendo um pedido que muita gente fez. Como o próprio nome do nosso canal diz, aqui a gente fala principalmente de Chaves. Não me diga. Porém, a gente também tem alguns outros vídeos onde falamos sobre o Chapolin, trazendo algumas curiosidades sobre essa outra série tão querida. Mas chegou o dia de ir além e falar sobre outras séries e personagens que o Chespirito criou. Se você não sabe, Chespirito era tanto o apelido do Bolanhos quanto o nome do seu programa próprio. E aí, tá preparado para conhecer todo mundo? Então pega aí o seu refresco de limão que parece groselha, tem gosto de tamarindo e vem com a gente. Galera, esse foi um dos temas mais pedidos por todo mundo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Assim, você vai ser notificado toda vez que sair vídeo novo e também pode interagir com a gente aqui na comunidade do YouTube. Lá no comecinho dos anos 70, o Chespirito tinha o seu próprio programa, chamado inicialmente de Super Gênios da Mesa Quadrada. Con ustedes, los super genios de la mesa cuadrada. E ele já contava com vários quadros bem diferentes, inclusive com uma mesa de verdade, onde os personagens sentavam em volta e ficavam debatendo vários assuntos aleatórios. Era uma boa sátira com o formato de mesa redonda. Aliás, já apareceram por lá alguns personagens muito conhecidos por nós. Reconhece o Dr. Chapatinho e o Professor Girafales? Quando Chaves e Chapolin se tornaram programas independentes, os Super Gênios da Mesa Quadrada saiu do ar. Então, em 1980, esses dois seriados voltaram a fazer parte de um único programa que ocupava um tempo bem grande dentro da grade de programação. Sabe aqueles episódios de Chaves e Chapolin gravados nos anos 80 que a gente vê muito pela internet? Eles eram exibidos dentro de um programa chamado Chespirito. Mas os detalhes dessa história ficam para outro vídeo, porque aqui a gente vai dar espaço para as outras criações desse grande gênio chamado Bolanhos. Pra gente começar, nada melhor do que pegar um personagem já muito conhecido pelo público, o doutor mais vivido de todos os tempos, o Dr. Chapatin. Você sabia que lá no comecinho, nas suas primeiras aparições, o seu nome era Dr. Chespirito Chapatin? Por essa acho que ninguém esperava, né? Ele está presente nas obras do Bolanhos desde 1970. Ele chegou a ter também alguns quadros solos em esquetes do Chapolin que foram exibidas pelo SBT ao longo de vários anos. Basicamente, o Dr. Chapatin é um médico idoso que odeia ser chamado de velho, e quando alguém o irrita, sobra pancada com o seu saquinho para todo mundo. Insinua que sou velho? Não, mas eu não sei por que o senhor me lembrou muito o avô de Matusalém. Ai, não, é brincadeira, Ai. Aí, nos anos 80, ele ganhou um espaço um pouco maior na programação e todas as histórias, basicamente, envolviam alguém perdendo a paciência totalmente com o Dr. Chapatin. E é claro que a gente não podia esquecer do seu famoso bordão. É que me dá coisas. Só de imaginar já me deu coisas. Inclusive, a palavra-chave do vídeo de hoje é me dá coisas. Mas não adianta comentar só isso, porque eu quero saber o que te dá coisas também. Então já manda a palavra-chave e conta pra gente. Agora vamos falar do personagem Chaveco, que também é muito conhecido pelo seu nome lá no México original, Chompiras. Mas não podemos esquecer que o nome do seu esquete se chama Los Caquitos. Na dublagem, o Chaveco, que é o personagem principal, já foi chamado também de Beterraba e Carne Seca. Esse icônico personagem apareceu em várias fases, sendo que a primeira delas foi lá no comecinho dos anos 70. E basicamente, ele e o Peterete faziam uma dupla de ladrões. Você já deve ter visto por aí o Ramon Valdez andando de uma forma muito parecida com a Pantera Cor-de-Rosa e também dando alguns cascudos no Bolanhos que bem lembram seus tempos de Seu Madruga e Chaves. Mas nos anos 80, o Ramon já não fazia mais parte do elenco, então dois outros personagens ganharam muito mais destaque. Tô falando do Botijão e da Chimoltrúfia, mas vale lembrar que vários outros atores do elenco também dão as caras por lá. Até que em 87, o enredo muda. A turma começa a trabalhar em um hotel e deixam os roubos de lado. E se você nunca assistiu os esquetes desses personagens, vale muito a pena conferir.
Agora vamos falar do Chaparrão Bonaparte, também conhecido como Pancada Bonaparte, que fez muito sucesso com o esquete Los Chifladitos. Ao lado do Rubem Aguirre, vivendo o personagem Lucas Pirado, esse é um dos meus preferidos, é claro, depois de Chaves e Chapolin, né? Isso porque os roteiros são brilhantes, é uma piada em cima da outra, é tudo super bem amarrado, e se você não conhece, você precisa assistir esses esquetes. O amor, o amor, o amor é a coisa mais linda que existe. Sobretudo quando não se tem outra coisa para fazer. Quando se está apaixonado, se sente como algo estivesse oprimindo seu peito. É pancada, principalmente quando a camisa está apertada. Os dois personagens são meio loucos e vivem atormentando a galera falando umas coisas assim meio sem pé nem cabeça. Mas se tem uma coisa que eles não gostam de jeito nenhum, é exatamente quando são chamados de loucos. As pessoas continuam dizendo que você e eu estamos loucos. Que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagina! Larga a mão, Lucas. Outros atores queridos por nós também estão presentes, como por exemplo a Florinda Mesa, que faz a vizinha dos dois loucos, e é lógico, também temos bordões bem clássicos. Um deles é esse aqui. Obrigado. Não há de queijo, só de batata. E outro é esse aqui. Ouça, Lucas. Fala, Belo. Belo. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Já um outro esquete não teve tantos episódios assim e nem mesmo é tão conhecido no Brasil. Tô falando do Dom Caveira, e seu nome original é Dom Calaveira. Esse quadro foi gravado apenas nos anos 90 e o nome do personagem principal é Carlos Vieira, só que ele é muito mais conhecido como o tal Dom Caveira. Isso acontece porque ele é o dono de uma agência funerária e também sempre dá em cima das viúvas que passam por lá. E aqui, mais uma vez, ele é muito amigo do personagem vivido pelo Rubem Aguirre, o nosso querido e eterno professor Girafales. Em Dom Caveira, ele vive o médico Rafael Contreras, e a gente também tem alguns outros atores muito conhecidos por nós, como por exemplo, a Maria Antonieta de las Nieves, que vive a Genoveva. E também tem um empregado chamado Celório, que constantemente é pego fazendo bom e velho corpo mole. E não é segredo para ninguém que o Bolanhos se inspirou e recriou algumas histórias baseadas nos seus ídolos. Como você já deve ter percebido, Chapolin, principalmente, é recheado de referências à literatura e contos clássicos. E ele prestou uma homenagem muito bacana ao Gordo e o Magro, ao lado do Edgar Vivar. E bom, dá para saber muito bem quem fazia o Gordo e quem fazia o Magro, né? Ambos entravam em situações bem cômicas e clássicas de um humor chamado de pastelão. Vale lembrar que o Gordo e o Magro é o nome dado aqui no Brasil para a dupla de comediantes Laurel e Hardy. Juntos, eles formaram uma das duplas mais icônicas e cômicas do cinema dos Estados Unidos. O trabalho deles se tornou muito conhecido a partir da década de 20 e durou até a década de 50. E é claro, eles acumularam muitos longas e curtas metragens em seus currículos. Como Bolanhos era muito fã desse trabalho, ele fez adaptações bem fiéis para a sua versão, como por exemplo, roteiro sem nenhuma fala, contando apenas com risadas e sons de fundo. Nessa mesma pegada, a gente também tem a referência feita ao eterno Charlie Chaplin, feita novamente pelo próprio Bolanhos. E nós já vimos ele fazendo esse personagem em alguns episódios muito clássicos para nós, como por exemplo, A Festa Fantasia. Esse sketch fez muito sucesso no começo dos anos 80 e o Bolanhos realmente mandava muito bem, porque ele era baixinho e sua versão de Charlie Chaplin era bem fiel. Nos anos 90, ele viveu novamente o personagem rapidinho e podemos até encontrar uma versão dublada de um sketch onde ele ajuda a Chiquinha a recuperar o seu balão. Chegou a vez de apresentar a série La Chicharra, mais uma criada, roteirizada e dirigida pelo próprio Bolanhos. Esse programa nunca chegou a ser exibido no Brasil, teve apenas uma temporada em 79, que substituiu o Chapolin assim que ele deixou de ser uma série independente. E depois, La Chicharra também chegou a ser exibida dentro do próprio programa Chespirito. A história gira em torno das aventuras de Vicente Chambon, um repórter distraído e desajeitado que tem que cobrir alguns casos um tanto quanto assim meio bizarros.
Ele trabalha para o jornal La Chicharra e está sempre acompanhado da fotógrafa Cândida, vivida pela Florinda Mesa. Vale lembrar que nos anos 90 teve uma espécie de remake do La Chicharra chamado Buenas Notícias. Ele foi produzido pela própria Florinda Mesa e estrelado pela filha do Chespirito, Paulina Gomes. E é claro que a gente não poderia esquecer do Cidadão Gomes, o primeiro programa estrelado pelo Roberto Gomes Bolanhos. Primeiramente, o nome da atração seria apenas O Cidadão, mas depois que o Roberto conseguiu o papel, passou a se chamar Cidadão Gomes por conta do seu sobrenome. Basicamente, o personagem principal sofre um acidente de carro e perde a sua memória. Porém, com a intenção de socorrer os menos necessitados, ele acaba se enfiando em umas situações assim hilárias, porque ele na verdade é muito intrometido. Em 94, o Roberto criou alguns outros roteiros e quadros e o Cidadão Gomes ganhou novos episódios, transmitidos no programa humorístico Com Humor. Inclusive, esse programa contava com alguns outros quadros já conhecidos do programa Chespirito, e o elenco que o acompanhava era basicamente o mesmo clássico que o acompanhou durante toda a sua trajetória. Porém, teve também algumas novidades na atração, como por exemplo, Increíble pero 100%, algo mais ou menos como incrível mais 100%. E nele, o Edgar Vivar dava vida ao Seu Crédulo, um apresentador que era responsável por trazer algumas curiosidades não muito curiosas. Teve também o mini teatro, onde os personagens viviam situações cômicas do cotidiano. La Notícia Rebelde era um jornal humorístico apresentado pelo Rubem Aguirre e pela Maria Antonieta de las Nieves. E além disso, o Moisés Soares interpretou o Homem do Tempo, e ele foi um ator que também teve muito presente nas obras do Chespirito. E não podemos esquecer do Ao Estilo del Cine Mudo, que contava com quadros onde os atores faziam situações clássicas do cinema mudo. E você aí pensando esse tempo todo que o Bolanho só tinha feito Chaves e o Chapolin, né? Galera, essa foi uma passada rápida pelas obras do Bolanhos, mas se você se lembra de alguma outra atração, alguma outra criação dele que a gente não citou aqui, comenta aqui embaixo para uma possível parte 2. E é claro, também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. O nosso Instagram também tá muito legal, se você ainda não tá sabendo, a gente tá fazendo uma batalha de episódios por lá. E você vai ajudar a decidir qual é o melhor episódio de Chaves de todos os tempos. E a gente vai voltar rapidinho, mas enquanto não sai vídeo novo, mais 2 opções aqui para você continuar maratonando o nosso canal. E se você já assistiu esses 2 vídeos, bom, mata a saudade e assiste de novo, né? Afinal de contas, eu tenho certeza que você já assistiu os mesmos episódios de Chaves várias vezes. Então é isso, galera. A gente se vê na quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.